caceta. E aí, Brunão? Beleza, Fala, tudo bem? meu Show. querido. E aí? Tudo certo? Beleza, cara? Tudo Cara, bem, tudo ó, tranquilo. é sempre um prazer falar com você, cara. Isso aí Opa, não é igualmente, rasgação não é igualmente. rasgação de seda, não. É porque realmente eu sou seu fã no Instagram, sou seu fã no YouTube, e a galera que tá aí, Pô, legal, cara. vocês estão Muito bom seguindo um cara saber. que agrega, um cara que agrega. Fala aí pra galera aí o que você quiser dizer, depois eu me apresento. Não, é isso. É bom, o pessoal, a maioria já deve ter visto você na semana retrasada, né, que a gente fez a live, mas isso aí, né, pô, o Bruno Jordão tem um Instagram também bem interessante, mistura aí a luta com filosofia, que é o correto, né, na minha opinião, é o jeito correto de entrar no mundo da luta, né, é quando você tem um mestre preparando ali um pouquinho mais sobre filosofia, sobre a parte mental, a parte ética da luta, para não se tornar uma arma, né? Para não se tornar uma fera, para não se tornar uma pessoa indigna ou fazendo mau uso daquilo que a gente tem na mão, né? Mas vai muito além disso, né? Vai um preparo que vai reverberando na vida, conforme a gente vai aprendendo coisas ali enfim, no tatame, no treino, no octógono, no ringue, e a gente vai levando isso para a vida, né? Mas fala de você aí, Brunão. Então, vai se apresentar melhor do que eu, com certeza. E, pô, sempre é um prazer aqui, igualmente, um barato. Tenho aí como amigo, e sempre que a gente estiver junto aí, vocês vão saber. Cara, o que eu queria primeiro agradecer de novo, né? Porque eu não me canso de agradecer ao universo por ter possibilitado que as pessoas que têm pensamentos parecidos tenham a possibilidade de se conectar. Você falou comigo no WhatsApp aquele dia, esse lance dessa coisa de buscar pessoas que você possa se conectar. Exatamente. A gente fez live esses dias, cara. E desde que a gente fez a primeira live, que a gente começou a interagir, eu já vim pensando como eu posso usufruir desse conhecimento, dessa possibilidade de evolução generalizada, não só minha, vamos botar assim, uma evolução democrática, né? Porque a internet oferece isso. E vislumbrei um monte de coisa, cara. Por isso que eu fiquei enchendo o seu saco pra gente fazer essa live de novo, porque tinha muita coisa que naquela primeira live de 1 hora que eu fiquei assim, porra, Bruno, não queria perguntar isso, pô, queria falar disso. E aí eu fui treinando e pensando, pô, eu tô lançando um curso agora de controle emocional. Cara, esse negócio do curso de controle emocional, eu vou te falar uma verdade, Bruno. Eu posterguei bastante. Depois que a gente conversou, eu falei assim, não, eu tenho que dar o start nisso, cara. Eu preciso ajudar as pessoas a olhar esse lado aí, porque é uma responsabilidade com o conhecimento. Eu acho que é uma responsabilidade. Para quem não me conhece, vou resumir muito rápido. Eu sou formado na parte de educação física e trabalho com essa parte. Minha primeira formação, inclusive, foi em relações internacionais, tem nada a ver, né? Depois eu fiz a parte de publicidade e propaganda, fiz pós em marketing, acabei enveredando num caminho muito parecido com o Bruno, que é da filosofia, cara. Eu fui fazer mestrado em filosofia, olha só que doideira. E sempre fui lutador, sempre tive envolvido. Então eu sempre trabalhei essa coisa metafórica de enxergar situações dentro do ringue, no caso sempre foi ringue, né? Eu trabalhei pouco no tatame, que eu fiz jiu-jitsu, mas não profissionalmente. E eu sempre encontrei esses comparativos. Eu sempre encontrei coisas que eu aprendia lá nas aulas de filosofia, que eu olhava dentro do tatame e falava, pô, é claro, né? É isso. E aí, quando eu conheci o Bruno, comecei a estudar o Instagram dele, eu comecei a ver no YouTube as palestras e as informações conexas. Aí comecei, porra, eu tenho que me aprofundar nisso também. Ah, eu tenho que me aprofundar nisso também. Aí começam a criar ganchos, sabe? Me ajuda até nas palestras que eu vou ministrar. Eu já sou palestrante e vai fazer uns 2 anos. Eu sou palestrante aqui na UFSC, que é a Faculdade Federal aqui de Santa Catarina, falando sobre controle emocional. Mas tem Pô, que legal. muita coisa que eu não falei, cara. Cada vez que eu converso com esse cara, eu vejo coisas que eu não falei, que eu deveria ter pensado, sacou? Esse é o grande barato da filosofia, né? Que você vai começando a condensar os seus pensamentos e ele vai ampliando ali de uma forma eterna, né? A gente morre no meio do caminho, eu gosto de dizer isso. A gente não chega no fim nessa jornada, né? Isso é muito bom, isso é muito belo.
E eu acho que a luta, eu sempre falei isso aqui, né? Embora meu público maior não seja, né? Não tem lutador aqui quase. O público é bem mais feminino, que pessoal bem interessado em psicologia, né? Um público mais feminino, psicologia, psiquiatria, medicina tem a maior predominância de mulheres, né? E é uma coisa que a luta ela tem tudo a ver, absolutamente tudo a ver, né? Desde sempre, quer dizer, nem sempre, mas quando desassocia dá algum tipo de problema. Então, é um caminho que não tem nada de surpresa, de novidade. Olha, um lutador Boa com noite a metade todos. da filosofia, muito pelo contrário, né? A gente está sempre ampliando. Porque, na verdade, eu vejo assim, Brunão, a luta ela é um braço da filosofia. Qual que é o braço? O braço prático. É o braço prático. Né? Se você Esse se é o tornar um estalo, esse é o filósofo... estalo. Exatamente. Se você se torna um filósofo que é só um intelectual, que é aquela pessoa que fica estudando, e na hora da prática você não consegue, você não tem as virtudes, você não consegue botar aquilo em prática, você não consegue ser corajoso na sua vida, você não consegue falar, né? Você está diante de um perigo, você está diante de uma injustiça, você precisa falar, você precisa agir, não consigo. Então falta o braço prático da vida, né? E de uma outra forma, a luta é um braço prático, é um braço muito duro. É um braço que te acaba fortalecendo para outras situações da vida que não são tão duras, né? Que você não corre risco de levar um soco na cara, um golpe, um apagar, ou algo do gênero, né? Então é um braço que te deixa bem preparado. Eu acho que é sensacional, é um braço prático, né? E aí que tá, a Dani até falou, é a força. Olha, não é. Esse que é o grande barato, né? E na luta a gente aprende isso rápido. No primeiro ano de luta, você vê aquele cara imenso, é raro, mas a gente vê, né? O cara imenso que ele falta inteligência. Ele apanha. A gente já viu vários, você bota aí, gigantes apanhando. Tem vários, né? Até profissional, o cara é burro. Luta do Né? O Mike cara é burro. Tyson. Pega a luta do Mike Tyson, ele é pequenininho, ele derruba um monte de gente muito maior. Exato. Aí você tem, né, o cara que é o magrinho, né, que é fraco, mas é um cara que é extremamente técnico. Esse cara, ele sobrepôs os outros através do intelecto, né? O cara estudou mais a arte, né? É o Você exemplo tem dos aqui, Gracie, da família Gracie no jiu-jitsu, no MMA. exatamente. Um E aí você tem comparativo. aquele, né, que é super frágil. E aí ele entra. E quando eu estou falando isso é para a vida também, né? Isso é para a vida. Então a pessoa entra ali e ele não tem a determinação. Na primeira falha dele, né? Na primeira derrota dele, ele desiste. E aí isso também reverbera para a vida dele. Isso que eu acho mais interessante, que a pessoa que desistiu ali também, a gente já vê que ela vai começar a desistir em outros setores da vida, né? Acaba desistindo para um concurso, acaba desistindo do emprego, acaba desistindo na primeira dificuldade. Aí a mulher, a namorada, vai dar um pé na bunda dele, ele, desisto de todo mundo, vou ficar sozinho pro resto da vida. Relação Então, com a frustração, né? exato, é um cara que falta determinação, né? E tem vários desses exemplos, é o que mais tem, de pessoas que são até dicotômicas, são pessoas que tem uma grande característica e uma outra pobre. E eu acho que é aí que entra o papel do bom mestre. O bom mestre, ele olha e fala, pô, esse moleque aqui é muito brincalhão. Né? Aí o que ele faz? Ele fala, pô, fica sério aí, né, bicho? Começa a dar umas porradas mais graves e fala, é sério aqui a vida. Ou então, ao contrário, o cara é extremamente sisudo. Ele começa a sacanear para o cara começar a se divertir. Assim tinha que ser, né? E isso se aplica perfeitamente na psicologia. Quando a gente chega, exatamente, no esporte em geral, que a luta, Carolina, ela é mais radical nesse aspecto, né? Ela realmente mexe com o seu psique, né? Você entra no estado de fuga ou luta, né? É exatamente isso. Eu acredito, Bruno, desculpa interromper, tá? Até Não, para você poder imagina. tomar seu café. É café isso aí? É o chá, É o chá. Eu acredito muito que a luta... Eu fiz outros esportes, eu fiz natação, fiz basquete, eu sempre pratiquei esporte. Na luta você tem um diferencial que eu acho que vira uma chave na gente. É o instinto de sobrevivência, que é o instinto que é relacionado à agressão, ao medo, à raiva, a estímulos mais venais, mais passionais, que você tem que controlar. Por quê?
porque é um ambiente controlado, então você tem um pseudo-controle daquilo que você está passando. É como se você estivesse em perigo, mas dentro de uma experiência que você se colocou. Então você consegue enxergar o perigo, que é uma reação fisiológica muito intensa, emocional, de fora. Você consegue terceirizar aquela relação para você conseguir enxergar e reagir racionalmente. E aí você consegue evoluir esse lado, sabe? Exatamente. É o que eu acho. Exatamente. É E na psicologia aplica-se a mesma chave, né? Então você começa a se contrapor. Quando você percebe ali que o mestre está querendo ensinar alguma coisa, quando ele. É que tem gente que, bom, sei lá, já fui muito à academia de Muay Thai e era só luta, só bater, só socar. Não tinha a parte Sim, isso é muito filosófica, não tinha bom. ensinamento, né? Acontece também, a pessoa que está treinando mais a força. Tá bom, tudo bem. Mas você vai ficar limitado. Você vai ficar, é aquele cara que vai competir. Isso também, sempre que eu estiver falando isso, aplica isso na vida. A pessoa que, quando se coloca à prova, né, ela acaba também falhando, ela acaba se estremecendo. Quantos e quantos excelentes lutadores eu não conheci na vida e que chegavam na competição e tremia, vomitava, se cagava e por aí vai. E a gente vê muito isso. Não tinha o psicológico, né? Meu lema aqui, Bruno, é fortalecendo mente. Mas a mente, que mente? A mente sabedoria, a mente da razão, o emocional, o físico. Então a gente tem que, né, os instintos, enfim, né, a intuição, eu trabalho aqui tudo, mas assim, o meu lema é fortalecendo mente. Então quando a pessoa está só treinando a parte física, só para bater, para força, ela vai ficar, ela vai se desequilibrar. Ela não vai ter, é o que a gente estava falando antes, né? Ela vai ter uma arma na mão, não sabe muito bem usar, não conseguiu dominar a mente para poder aplicar a sua força em determinada ocasião. Isso vai gerar um problema grave nela. E aí, quando eu estava falando sobre o mestre que ensina os contrapesos, então tem um brincalhão, ensina a ficar sério. Tem o cara que é muito sério, você ensina a rir um pouco dos próprios defeitos. Né? Equilíbrio, né? Isso, exatamente. Você contrapõe os seus pesos. Isso também acontece na psicologia. Você chega numa terapia para a pessoa que tem muito temperamental, né? Quando eu falo temperamental, que ela vive os temperamentos, né? Então, a pessoa que é extremamente melancólica, aquela coisa retraída para dentro, aquela coisa triste, aquela coisa amorosa, a gente tem que começar a forçar que ela seja um pouco mais extrovertida, um pouco mais alegre, um pouco mais rápida, mais ligeira nas reações. Isso ao contrário, a pessoa que fala para os cotovelos, a pessoa que é extremamente, às vezes, superficial, acaba se perdendo, ao invés de falar em 2, 3 palavras, aquela pessoa que falta ser concisa, né? Aquela pessoa prolixa, a gente fala, não, olha, vai mais rápido, fala mais devagar, de uma forma mais concisa, de uma forma mais condensada, use menos palavras, seja um pouco mais devagar nas suas palavras, pare de ficar jogando palavras, ou seja, a gente está fazendo um contrapeso. Isso se aplica perfeitamente na psicologia. Na verdade, tudo é universo mental, né? Então, quando a gente tem ali... O universo mental tem muito a ver com o que eu estou estudando, né? Exatamente, é o hermetismo, né? Hermeticismo. Hermetismo. Isso aí é sensacional. Tem um bom livro aqui dele, do Corpus Hermético, é sensacional sobre isso também, né? Bruno, deixa eu te pedir uma coisa. A Malu Pepper falou uma coisa ali, ó. É impressionante como quem se dedica aos esportes, de modo geral, tem sempre uma vida melhor resolvida, né? Entre exclamações. Lembra que a gente estava falando no WhatsApp sobre isso, que eu falei um exemplo de um lutador, não vou falar o nome dele, mas um lutador famoso do UFC, que ele tinha essa postura modulada. Eu posso falar um pouco sobre isso? E aí claro, você me ajuda? Claro. Galera, eu trabalho como palestrante, como eu digo para vocês, e eu convido os atletas famosos do MMA ou da luta, boxe em geral, para participar. Tá? E dentro desse grupo de atletas, tinha um em questão que era um atleta que ele tinha uma postura muito zen, muito tranquila. E esse mesmo atleta agrediu a esposa e teve um episódio muito ruim de perda do controle emocional, algo que ninguém esperava dele. Por quê? Porque ele transparecia, ele demonstrava um controle emocional muito grande, ele era referência disso no esporte. O que acontece na luta é que nós, atletas de combate, nós somos movidos por regras muito restritas.
é o Bushido, é o Doutrina do Dojo, é o Budô. São regras que os nossos mestres determinam, que são doutrinas que devem ser seguidas na sua vida. Só que tem uma diferençazinha entre você fazer algo e você acreditar em algo. Para você ser aceito dentro de um dojo, para você ser aceito dentro de uma sociedade de luta, num grupo, para não ser marginalizado, você tem que fazer parte do grupo e compartilhar daquele tipo de crenças que aquele grupo determina como sendo importantes para a junção desse grupo. Mas nem sempre você é, de dentro para fora e não de fora para dentro, uma pessoa que acredita nisso. É o que eu estava conversando com o Bruno, que eu queria que ele explicasse, porque é uma parada muito complexa na cabeça da gente. Exatamente, né? Quando você está disposto a adquirir uma habilidade e você ganha um poder, enfim, se você não tiver alguma responsabilidade, se você não tiver um pouco das formações, das virtudes, você pode ampliar os seus defeitos. Né? Que, provavelmente, uma das coisas que ele fez ele não pensou sobre a temperança dele, sobre o controle emocional, e, pelo contrário, adquiriu uma força física gigante, uma habilidade gigante, e acaba sucumbindo ao primeiro desafio que ele teve ali, que foi algo que desestabilizou, desequilibrou emocionalmente, né? Teve aqui, olha, teve uma pessoa aqui, olha, a Suzane, a escalada, olha, a escalada é extremamente parecido. As metáforas da escalada é muito parecida com a vida, inclusive. A escalada, eu escalei um tempo também, e eu morri de medo de altura. E você tem que confiar no equipamento, você tem que confiar no seu colega, né? E o esforço, ele é grande também, um esforço muito grande. E você tem as técnicas também, exatamente. Mas você você tem que entrar ali em uma leitura da natureza, da pedra. Quanto mais alto você tiver, maior seria o medo. E também parece muito com a vida, então você usa a metáfora com a vida também, é muito parecido. Filosoficamente é muito usada a escalada, inclusive. Exatamente. Inclusive tem vários palestrantes, né, da escalada falando sobre empresa, política e por aí vai, porque é muito parecido mesmo. Você tem que ser técnico, você tem que ser minucioso, você tem que ser detalhista, você tem que vencer a própria mente, você vai cansar, você tem que parar, você tem que saber fazer as pausas, você tem que saber respirar, confiar no equipamento, checar o equipamento antes. Você tem que estar em comunicação constante com o seu colega. Então é uma série de coisas. Por isso eu sempre falo aqui, não tem como fugir disso. Uma pessoa que não busca os esportes, né, que é relapso com o físico, ela acaba sendo, no máximo, se tornando intelectual, que não detém a prática da filosofia. Né? Isso é terrível, claro que é terrível. Agora, muito importante que a gente fale agora que na luta você tem uma pessoa na sua frente tentando te destruir, né? Tentando destruir, né? Dá pra gente pensar mais ou menos assim. Metaforicamente é isso, né? Você tem um oponente Você pode que não colocar numa briga. Isso, pronto, mas mesmo numa própria luta. E que aí é aquela coisa, né? O ser humano, ele tem diversos níveis. E a maioria das pessoas acha que definitivamente a luta é uma coisa só de força física. Esquece das emoções e esquece da parte mental, né, que é dividida em dois. Então, olha o problemão disso aí. Eu vi uma vez um filme, eu não lembro qual é o nome, mas eram dois monges Shaolins, né? E um deles olha o outro, eles ficam olhando e fica um tempo analisando o outro, até que um vira e fala assim, olha, não vou lutar não, na verdade ele já me derrotou mentalmente. Eu não lembro qual era o contexto, por que ele tinha feito isso, mas ele analisou a lá Sun Tzu, né, da arte da guerra, e falou, olha, analisei e ele já me derrotou. Ele já me derrotou. E aí eu lembro muito desse aspecto da mente, que é a luta contra si mesmo. Então, quando você tem muito desejo, que é a parte mental, ou quando você está muito afoito, ou quando você está completamente cheio de ira, ou de preguiça. Paixão, uma paixão, está preso numa paixão. Exatamente, uma emoção, uma inclinação maior. Ou seja, quando a pessoa está cheia de emoção, ela acaba se perturbando dentro de uma luta. O emocional venceu. Né? Ou quando essa pessoa está ali no mental completamente perturbado, ela não está ali direito, né?
ela não conhece bem a sua potência e por aí vai. Herói com Jet Li, pode ser. Faz muito tempo mesmo que eu não vi. É bem provável. Exatamente, é bem possível. Então, ela acaba que perde para ela mesma. Né? Ela perde para ela mesma. Ela não conhece suas potências, não conhece seus limites. E a batalha mesmo verdadeira é essa, que você não perca para você mesmo. Né? Perder para o outro, tá tudo bem. Às vezes acontece mesmo. Então, tem uma luta também filosófica, que eu não lembro o nome. Eu vou até ver aqui para falar, porque é interessante. Eles trabalham muito essa parte do desejo. Quando você vai lá dar um soco, ou querer um golpe, quando você está muito afoito, cheio de desejo, eu quero derrubar o meu oponente, né? Você acaba denunciando os seus movimentos. Nossa, isso aí, e Bruno. assim a vida também, né? Assim a vida também. Falei disso ontem. Né? Fala aí. Essa metáfora que você está falando de demonstrar o golpe. Eu falei disso ontem, cara, uma aula ontem. Eu dei uma aula de personal ontem e teve uma trocação e eu via um dos atletas fazendo exatamente isso. Ele, toda vez que o oponente dele fazia um bloqueio frontal em cima, ele ia tentar bater o gancho, só que o cara se movia ou ele conseguia bloquear, mas já estava tão veemente, já estava tão explícito que ele iria fazer isso, cara, que assim, era uma comunicação não verbal tão transparente que ele não conseguiu acertar nenhuma vez. Depois teve um intervalo e eu expliquei para ele. Outra coisa que eu achei maneiríssimo que você falou agora, essa relação do atleta, do lutador, né, necessariamente, tal, com a emoção. Quando eu escolhi esse tema que a gente ia fazer a live, na verdade, a nossa live nunca é direcionada, ela é sempre mais abrangente, né? Você já reparou. Até porque eu não sigo o tema. O tema, galera, todo mundo está perguntando, o tema seria a relação entre a luta e a dialética. Por quê? Dentro da luta, a dialética, que é essa argumentação e contra-argumentação, dentro da luta isso acontece o tempo inteiro. É a tentativa de provar a verdade em um golpe. Eu vou conseguir fazer isso aqui, vamos lá. Aí você vai lá e tenta, e você não consegue. Aí você se frustra e você percebe que o bloqueio do cara foi mais efetivo do que a sua tentativa. E aí você tenta outra coisa. É sempre experiência, pós e depois a provação ou não daquela verdade que você busca. É muito parecido com essa coisa da dialética, inclusive na parte retórica também. Porque muitas vezes na luta você tenta modular, envolver o seu oponente naquela verdade que é, ó, eu tô deixando meu rosto à mostra aqui, ó. O que você acha disso? E ele vai lá e bate uma vez, você deixa ele bater e ele acredita que aquilo é verdade. E ele continua indo ali. Por quê? Porque você quer bater um golpe de encontro junto com ele e provar que a sua verdade, que é não o verossímil que ele acreditava, e sim a conexão do golpe que no final você conseguiu nocautear. É aquela coisa de tese, antítese, é aquele pensamento filosófico da criação, da busca da verdade. Essa seria a discussão. Mas eu não consigo ter um foco só. Quando eu falo com o Bruno, eu acabo levando ele para um monte de lugar diferente, porque eu pergunto um monte de coisa. Eu falo pouco também, né? Falo pra cacete. Aí me desculpem se acontece isso sempre. Mas com certeza, né? Então eu não sei quanto tempo a Larissa está perguntando, eu não sei. Eu faço a live sem relógio aqui, eu tenho que botar um relógio aqui. Eu também não faço ideia. Quanto tempo for necessário, vai, né? O tempo que for necessário. O tempo que for necessário. Tempo da live. E aí, então, realmente, né? Então, existe esse diálogo de oponência e tem tudo, exatamente, assim como foram feitas as dialéticas filosóficas, né? Para a gente chegar a um consenso. Cada um apresenta ali a sua própria visão e, no final das contas, essas múltiplas visões vão fazer uma visualização um pouco maior do que das coisas que realmente são, como elas são, né? Então, enfim, eu diria que o objetivo final das coisas é ver as coisas como elas são. Né? Isso é um sinal de plena inteligência, de sabedoria, que é dificílimo de se atingir. O máximo que a gente consegue é conceber a nossa própria visão, né? Então, eu acho algo que, poxa, olha, não tem uma metáfora tão justa quanto essa, né? Ó, aqui a Suzane Garrido está falando aqui. Dialética sem síntese, não? Pois a tese ou a antítese que vai prevalecer. Na verdade, Suzane, me desculpa não concordar com você.
Até porque o não concordar gera necessariamente uma dialética onde a gente vai buscar a verdade juntos. Nós três, nós quatro, sei lá, 47, nós 47 aqui. A ideia é que aquilo que é comprovado cientificamente, a água ferve a 100 graus na altitude zero, nível do mar. É uma experiência. A busca da dialética é necessariamente a verdade, quando é justa, sem ser uma retórica sofista que ela busca necessariamente encaminhar para algo. Quando ela é justa, quando ambos são oponentes que estão tentando aprender juntos, não necessariamente só sobrepujar o outro. Num treino, a Vera, fui treinar com o Brunão, amo ele, sou fã dele, jamais iria machucar ele. Mas eu preciso conectar os golpes nele para ele saber o que funciona e o que não funciona. E eu acredito que a nossa recíproca seja verdadeira, logo ele não quer o meu mal. Mas ambos precisamos buscar o melhor. Isso é uma luta entre profissionais que eu estou falando. Esse processo dialético acontece quando ambos buscam o que é a verdade dentro da luta. E dentro da luta, a verdade necessariamente é a vitória. É aquilo que se busca. E a vitória está associada à efetividade da sua estratégia. E a sua estratégia nada mais é do que uma tentativa diante da estratégia oposta ou a antítese da sua tese, que é a do seu oponente, entendeu? Justo? Sensacional. Então, diga você agora, Brunão, eu queria que você me dissesse, dentro do Gil, que você treinou bastante, que você chegou a competir, você consegue fazer algum comparativo disso, cara? Pô, vários, né? Basicamente, ali, eu até te falei na outra live, né? Foi um dos lugares onde eu mais aprendi coisas sobre a vida. Atingir, não sei se você conhece a teoria das 12 camadas, mas, poxa, foi ali, foi quinta camada, foi sexta, aquilo ali me levou rápido ali, né? Porque definitivamente foi um dos maiores aprendizados da minha vida. Foi ali no jiu-jitsu e, na verdade, eu competi muito pouco, né? Muito pouco mesmo, né? Foram 2 competições só, uma interna, então não foi grande coisa, não. Mas, assim, o jiu-jitsu me ensinava muito coisa da vida. E foi até no MMA que eu tive uma das maiores lições da minha vida, né? Que foi quando eu treinava e eu tinha um defeito grave, né? Eu sou uma pessoa que cansava com muita facilidade. Tá trabalhando que nem um animal, né? Então, chegava lá, às vezes, já cansado, com sono, né? Ainda para treinar de noite. E aí eu falava assim, na minha cabeça, inconscientemente, falava, sou meio café com leite, sei lá. Então, começava a treinar cansado, peraí. Eu tinha esse defeito, né? Até que algum professor notou isso e falou, não, cara, olha, é o seguinte, moe ele, pode, mas moe, com luva de MMA. Então era um treino um pouco mais duro, assim, e, poxa, aquilo ali eu falei, é verdade, aqui eu não posso desistir. Eu tenho que arrancar forças da onde eu não sei onde que eu vou ter forças, mas aquela coisa saiu como ensinamento do tipo, olha, mesmo em momentos de desespero, mesmo em momentos que você se sentir em frangalhos, você precisa manter a sua força, a sua guarda, você precisa manter a sua ação, você precisa manter sua estratégia, você precisa ser melhor nessa parte de resistência, resiliência, para você continuar nessa luta, né? E aquilo ali foi um estalo para a minha vida inteira. Para a minha vida inteira. É claro que eu ainda erro 1000 coisas, ainda fico pensando, olha, tem vezes, até há pouco tempo atrás, eu falei, caramba, eu preciso preciso correr com esses projetos aí de internet, por aí vai. Olha, quebrei a cara, eu não parava de trabalhar. Então, às vezes a gente dá erra para mais, né? Pelo menos isso. Entra aí um transtorno de estresse, alguma coisa do gênero, uma reação ao estresse, um burnout, mas assim, de desistência mesmo, aquilo ali acabou naquele dia, né? Eu parei de desistir das coisas, eu parei de amarelar, né? Eu parei assim, simplesmente de evitar os confrontos por uma falta por uma inclinação minha, por uma preservação minha que não existiria ali naquele momento, por um conforto, por uma coisa que eu ligo hoje a uma fraqueza. Aquilo ali acabou. Então, foi uma baita de uma lição, né? Mas, assim, as lições não param, né? Onde você consegue conceber uma ideia de hierarquia, onde você sabe que você não pode ficar reclamando, você não pode comemorar uma vitória de uma forma intempestiva. Então, aquilo ali foi olha, uma série de lições ali que foi me dando, né?
Fico muito feliz de ver. Fico muito feliz de ver É, que uma pessoa com know-how do assunto consegue perceber. Mas essa porra desse negócio está descendo. Consegue, desculpa o palavrão. Consegue perceber o quão rico pode ser esse ambiente de luta. E é interessante para as mulheres, inclusive, que eu vejo muito preconceito ainda. Ainda vejo muitas mulheres que não têm coragem de se colocar nesse ambiente de luta por medo, preconceito, por senso comum, por N crenças e variações de crenças que fazem com que, pela criação delas, elas ainda tenham algumas limitações pré-determinadas sociais. Eu não acredito muito nisso. E eu acho que isso está mudando. Mas dentro desse processo, independente dessa importância da inclusão da mulher, que hoje em dia já está acontecendo bem mais latente, você vê um monte de mulher no MMA, até o bare knuckle, que é uma luta de boxe sem luvas, que é um negócio extremamente intenso, que ela veio do pugilato, um negócio intenso. É luta de homenzinho, vamos botar assim, entre aspas, tá? Porque tem que ter muita coragem para você ficar tomando soco na cara sem luva. Inclusive, existe uma teoria que diz que o soco na cara sem luva é menos contundente, porque ele corta muito e ele escorrega, do que o soco na cara com luva por conta da absorção do impacto nos tecidos moles, no caso do cérebro. Mas isso ainda é uma teoria, porque o bare knuckle é muito recente. O que eu queria deixar claro é que dentro da luta, o que eu vejo a partir do que você falou aí, da história que você passou e da evolução pessoal que isso te promoveu, o que eu vejo dentro da luta é que dentro da luta você não pode usar as máscaras sociais. O que é a máscara social? Máscara social é aquela história que você estava falando. Não, não preciso, porra. Vou só até aqui, tá tranquilo. Não dá. Não dá porque o ambiente te cobra o seu melhor. E se o ambiente te cobra o melhor, você descobre o seu melhor. Muitas vezes você não sabe o seu potencial real. Você acaba se limitando ao potencial social e ao potencial ético que a sociedade determina como sendo justo, perfeito naquele momento. Mas não o que você realmente pode oferecer de você mesmo. E aí, nesse momento, eu vejo muitos atletas quebrando esse paradigma, quebrando esse dogma, essa crença de que eles não são capazes de alguma coisa, sabe? O cara se transforma, o cara muda, mas essa mudança, ela tem que, como eu disse lá da outra vez do atleta que bateu na mulher, ela tem que vir de dentro para fora. O cara tem que se olhar, se ver, ter um autoconhecimento, ter um diálogo interno ali naquele momento e falar, peraí, o que eu estou fazendo? Esse não sou eu, esse não é o que eu posso ser nesse momento. Eu posso oferecer mais, não porque o mestre está brigando comigo, mas porque o mestre instalou e falou, acorda, cara, você está vivo, é sua vida, vamos lá. E aí você, faz aquilo e aí você se transforma, sabe? Exatamente. Esse papel do mestre a gente pode levar até, né, de uma esfera mais pessoal, olha, para um amigo, para um cônjuge, né, que a pessoa que, olha, às vezes a gente está completamente desvirtuado na vida, a gente está perdido ou triste demais, uma baixa autoestima, às vezes a pessoa está eufórica, e aí chega alguém e, olha, peraí, não é bem por aí não. A pessoa que zela por você, né? Raro isso, tá? Exatamente, né? Que é uma das grandes premissas do relacionamento, tanto de amizade quanto relacionamento amoroso, é exatamente isso, né? Quando a pessoa consegue fazer como se fosse uma ideia como se fosse uma ideia do karma, né? Você começa a desvirtuar do teu caminho, você começa a bater, o karma vai te dar umas porradinhas e você vai subindo, você volta a subir, volta para o dharma, né? Sim. Então, uma ideia bem que é uma coisa amorosa no final das contas. É uma coisa amorosa. A pessoa que realmente liga para você e fala, olha, você está errando, você está viajando, não faz isso. Ou, peraí, você está fora da realidade, né? É bem interessante. E sobre aprendizado, olha, perseverança, assim, conhecer a própria força, que é uma saída da quarta camada, aquela coisa que todo mundo pergunta, como é que sai, como é que faz, como é que deixa de ser tão emotivo. Bom, tá aí, né? Você vai fazer um curso sobre isso, sobre emoção, gestão de emoção, porque definitivamente essa coisa de você também tirar um pouco do centro de referência o seu próprio ego. Então você começa a falar, não, agora eu estou pensando aqui mais na minha performance, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que melhorar, executar.
o autocontrole perante as adversidades da vida, né? Agora, eu vou te falar uma coisa, teve uma coisa... Bom, aí é uma coisa assim, bem do mundo mais masculino, que é onde você tem mais combate físico, né? Você tem pessoas que te testam mais tempo, mais vezes do que no próprio mundo feminino, mas tem um ditado antigo, chinês, se eu não me engano, que diz o seguinte: para o poeta, recite poemas. Para o espadachim, saque sua espada. Olha, eu acho sensacional. É uma coisa assim, é um dos ditados mais poderosos que eu já escutei na minha vida. Porque as pessoas, elas esquecem isso, né? A gente é pautado muito no doutrina cristã, e às vezes a gente confunde quando que a gente tem que agir e acaba caindo na passividade, né? Então eu vejo bastante gente no consultório psiquiátrico porque adotou de uma vida passiva. E sensíveis, isso né? Sensibilidade. Exato. Eles se tornam passivos perante as ações dos outros, né? Então, é algo que, ou seja, tem um espadachim e eu vou recitar poemas. Você está errado, né? Você está errado. Então, a pessoa saber exatamente qual é o grau de força que ela tem para poder agir perante uma ameaça, para poder agir perante uma situação mais difícil na vida, né? Então, a luta, ela foi uma coisa que ela falou: Bruno, você tem ação, você tem o poder de ação. Você não é só reação. Obrigado, Yuri. Né? Então, é algo que eu lembro que deu um estalo na minha cabeça. Eu falei, olha, realmente. E ao contrário, a pessoa também que se torna muito agressiva, que se torna muito reativa ao mundo, ela também não consegue recitar os poemas pro poeta, né? Ela acaba se tornando insensível. Ela acaba de novo se tornando... o equilíbrio, né? Isso de novo aí, o equilíbrio. É sempre essa coisa do equilíbrio, né? Exato. Eu vejo pelos samurais, a gente falou do samurai, lembra? Sim, na outra claro. live. Os samurais, eles tinham exatamente isso. Eles tinham aquela coisa de reverenciar o viver até cada segundo, como se fosse o último. E eles vivenciavam também a arte. Essa coisa da relação da arte. A arte, eu vejo a arte como uma expressão, assim como a luta. É uma comunicação, uma expressão, uma forma de pôr algo e demonstrar algo para o outro ou para si, sabe? Eu relaciono muito isso a coisa de criar, de evoluir, de raciocinar, de se não é motivar a palavra, é o que o artista faz quando ele pinta, ele tem que estar... ele se expressa, né? Ele tem que se expressar, mas ele tem que ter algo além do emocional, ele tem que ter algo como se fosse um triângulo na vida do cara. O cara tem o físico, o cara tem a emoção e o cara tem a razão lá em cima. Nessa razão, eu diria que tem um outro ser acima, como se houvesse uma alma, um espírito, alguma coisa que faz com que ele consiga fazer algo além do que ele pensou. Só do racional, entendeu? Eu não acredito que seja só a inspiração. Obrigado, Cristina. Inspiração, sim, claro. Inspiração. Eu vejo essa relação da inspiração no lutador como sendo o que dá aquela cereja do bolo para virar um Mike Tyson, para virar um ser além do treino, que quase todos eles fazem, além do físico, que a maioria ou grande parte deles, às vezes a genética propicia, mas eles não conseguem ter aquela cereja do bolo, sabe? Para se tornar algo além. Isso me lembra a live que eu fiz ontem com o mestre Mark Statz. Ele é um mestre de Wing Chun. Ele criou um método de Wing Chun para defesa pessoal e ele foi super criticado pelo grupo tradicionalista do Wing Chun, que é a federação, né, que é mundial. Então, ele até sofreu ameaça de morte e tal, e mesmo assim ele permaneceu e conseguiu criar e ser regulamentado. Assim, essa cereja do bolo fez com que ele quebrasse essa limitação que ele trazia com ele, de repente, em algum momento, ou nunca trouxe, mas que muita gente traz. A luta, ela mexe com a gente, e às vezes, dentro desse ambiente de estresse, a gente consegue encontrar essa motivação, encontrar essa inspiração, até para outras coisas. Por exemplo, eu toco violão, eu gosto de origami, eu gosto de umas paradas nada a ver com boxe. Mas eu vejo essa inspiração em coisas que não tem nada a ver com a luta, mas que tem tudo a ver. Por exemplo, filosofia, que eu sou apaixonado. Uhum. Exatamente. Alguém falou aqui sobre
poxa, na Bíblia não é assim. Não, eu sei exatamente. É por isso que eu falei, as pessoas se confundem, né? Existe uma confusão. Não existe essa passividade toda. A passividade ela não é bem por aí. Isso aí eu qualquer dia eu explico mais sobre isso, mas isso aí definitivamente é um erro de interpretação de que devemos ser 100% passivos, né? Não é assim. Definitivamente não é assim. E o que eu quis dizer é que existe uma personalidade, vamos botar um traço de personalidade, onde as pessoas se tornam extremamente passivas perante o mundo, né? E a luta, ela tira isso, né? Ela elimina esse componente. Ela deliberadamente elimina esse componente. E você se torna uma pessoa, você tem que ser mais ativo. Você precisa, até porque, como a gente falou, o objetivo final de uma luta é a vitória, né? E o tamanho dessa vitória, o jeito que vai ser essa vitória, as estratégias que terão que serem executadas para chegar nessa vitória, é o que vão determinar a importância disso. A live sobre Perseu, os filhos da Medusa, é verdade, eu estou devendo essa live aí, essa live está pronta já, é só marcar e fazer, é sensacional. Com certeza eu vou assistir, essa daí vai ser demais. É bem Pô, legal. mitologia, eu sou apaixonado por mitologia. É um barato, também adoro. E então, né, no final das contas, essa coisa do espadachim do poeta, né, esse lado ambíguo é algo que você precisa ter os dois poderes para você conseguir transitar sobre eles. Então a pessoa, quando eu estava falando da luta, que o poder que ela me deu foi exatamente a possibilidade de transitar entre esses dois mundos, porque antes, o que acontecia? Você tinha uma iminência de uma batalha. Isso estou falando de uma batalha, pode ser na luta, pode ser na vida. Pode, né? Ser interna também. Exatamente, pode ser interno, matou. E a pessoa fala, não vou enfrentar. E a partir do momento que você começa a enfrentar uma, seja interna, seja externa, você também leva isso por uma reverberação para o outro lado. Então você consegue enfrentar tanto interno, você consegue enfrentar externo. Só que, claro, que os internos são sempre mais difíceis. Fala aí, Bruno. Você falou esse negócio de batalha interna, falou da live do Perseu. Eu não quero me meter na live, sou apaixonado. Mas eu vou ter que falar sobre uma metáfora grega que eu acho demais e que tem tudo a ver com o que a gente está falando. O Minotauro. Dentro dessa história da mitologia grega, eu não vou contar a história toda, até porque seria chato, mas tem o Minotauro e tem um guerreiro que tem que lutar contra o tal do Minotauro, que era um ser mitológico extremamente poderoso. Acho que é o Teseu, se não me engano. Né? Teseu, né? Dentro de um labirinto. O que é o labirinto no cérebro? Existe um lugar chamado labirinto, não tem uma história do labirinto na cabeça da pessoa e tal? Tá, mas eu não vou falar sobre isso, porque eu não sou médico. Você que é médico, depois você fala. Eu vou falar só metaforicamente do que eu interpretei dessa metáfora para a luta. Porque eu sou o lado da luta, você é da psicologia. Vez que eu não falo alguma coisa de filosofia, porque eu sou apaixonado, mas eu deixo a bola na sua mão depois. Minotauro. Qual é a característica básica de um minotauro? Ele é um homem extremamente forte, mas com uma cabeça de touro. Em todos os desenhos, gravuras, animações e escrituras onde existe esse ser, a característica básica dele, alguns têm o pé que é com casco e tal, mas a cabeça é sempre de touro, animal. Um animal dominando o homem. E o que é o animal dominar o homem na luta? É você ser tomado pelo animal, o bicho, o ser indomado tomando o corpo. E aí você é o Minotauro. Porque essas metáforas, geralmente, elas são metafóricas falando sobre o ser humano e as lutas internas do ser humano. E o herói também é você, porque você é o Minotauro e você é o herói. Olha só que legal. Vocês são os dois, né? Lutando dentro de si. Se a gente for ver metaforicamente como eu enxergo. O Minotauro, que é você, tem e deve ser derrotado pelo seu herói interno, no seu diálogo interno. Porque senão você é dominado pelo animal e a sua cabeça, que é o seu líder, sua razão, ela se perde, porque um animal não tem razão. E dentro da luta, se você não quer ser um minotauro que vai sair dando chifrada nos outros, que é a única arma que você tem, que são seus chifres, é óbvio, é ali, é previsível, você precisa ter o domínio sobre a sua raiva. Inclusive, isso é uma coisa que eu uso até no curso de controle da raiva que a gente está começando, que é essas metáforas de
controle da raiva. Por exemplo, tem um outro animal mitológico que ele tem as pernas de cavalo e tal, e o corpo de homem. É Ah, o é o Quirion, né? O Quirón. Quirion, o Sagitário, o Centauro. Sim, é um animal que demonstra força, poder, mas controlado pela razão. Outro animal metafórico também é a própria esfinge, né, que é o corpo de leão, mas a cabeça de homem, e representa inclusive sabedoria também. Mas é a sabedoria que o nosso mestre, que eu vou chamar de mestre porque o que você fala é uma coisa de mestre, não é só de um doutor, entendeu? Isso é coisa de sabedoria. É necessariamente o centauro, vou falar da esfinge no caso, é necessariamente a relação, é um corpo de leão. Se houver necessidade dele matar você e comê-lo, ele o fará, quando você vier a ele dessa forma. Mas se você vier puro, se você vier bom, é assim que você será tratado, com benevolência, com caridade, com amor, com complacência. Porque a razão domina o corpo, mas tem que haver o corpo para que haja essa relação de equilíbrio com a qual você tem citado o tempo inteiro como sendo a busca da completude, aquela coisa mais confortável para se viver. Agora, um adendo aí na história do Minotauro, que eu acho a parte mais incrível, né? Eu gosto muito de Jung, de vez em quando eu dou uma estudada no Jung, e ele fala muito assim, para você ser uma pessoa completa, né, você precisaria assimilar o seu lado oposto, o seu lado do sexo oposto. Então, se você é homem, tem que assimilar o lado feminino, se você é mulher, assimila o lado masculino. E quem ajuda Teseu lá para ele entrar no labirinto com o novelo foi Ariadne, que é a mulher, né? Então, quem ajuda ele a vencer o lado instintivo é uma mulher, é o lado feminino dele. Eu achei isso sensacional, porque é o grande erro do homem se tornar excessivamente instintivo, ainda mais com o poder desse da luta. Você acaba se tornando uma pessoa perigosa até, né? Que provavelmente é o que aconteceu aí com o teu colega aí, a pessoa que você mencionou, né? É o lutador de E, MMA. Vamos botar assim, o lutador de exatamente. MMA, do UFC. Lutador, exatamente, né? Então é comum Todo mundo mesmo. deve conhecer a história dele, né? Porque quando você chega para um lutador e fala, olha, você vai ter que assimilar, você vai ter que conhecer o seu lado feminino, o cara vai falar um monte de coisa, né? Homem, pô, geralmente é comum, o cara, não quero. Mas definitivamente, se você não domina o seu lado instintivo, claro, é exatamente o que você falou, né? Todos os seres da mitologia estão dentro de nós, coabitando. A gente tem que identificar cada um dentro de nós, né? Por isso que a mitologia ela é atemporal, é fantástica. A filosofia ela é atemporal e a metodologia deles metafórica de usar a mitologia para explicar o ser humano, cara, isso é fenomenal demais. Exato. E aí a Ariadne, né, faz o novelo para ele voltar, porque senão ele até consegue matar, mas fica preso lá, preso não consegue no labirinto. voltar no labirinto, né? Assim como vários outros homens ficaram. Mas é isso, né? É isso, Brunão. É algo que a gente está falando sobre diversos pontos. Eu espero que as pessoas estejam conseguindo fazer as associações com a vida. Às vezes a batalha é externa, às vezes a batalha é interna. A gente está falando de luta, mas olha, a luta você pode vê-la de qualquer forma. As grandes escrituras sagradas dos hindus têm a luta, o Bhagavad Gita, né? A batalha entre Kurava e Pandava. Então isso tudo é interessante, que a gente saiba como é que isso vai se executar na mente, porque a própria terapia é uma luta, é uma luta entre seus defeitos e as suas virtudes, é uma luta para se conhecer, é uma luta para você visitar tópicos da sua vida que você estava evitando. Isso só vai te agregar como ser humano e, né, que é o famoso oráculo de Delfos, né? Homem, conheça-te a ti mesmo, conhecerá o mundo, o universo, todas as coisas, né? Então, quando você consegue atingir um patamar relativamente, vamos lá, suficiente, vamos botar assim, para você construir uma personalidade, você já começa a conhecer um pouco mais sobre você, é quando começa também a você não perder tanta batalha para si mesmo, né? E nem, enfim, seria algo que só vai reconstruir. Né? Evidentemente que se você continua perdendo para si mesmo, eu começo a te aconselhar para você visitar uma terapia, fazer uma coisa
mais direcionada para si próprio, né? Eu estava lendo não, né? Estava estudando, né? Aquele diário do rei. Estava lendo hoje, só que eu tenho esse transtorno de déficit de atenção, eu tomo remédio só de manhã. Aí chega essa hora da noite eu não consigo Já lembrar as coisas esquece. direito, já começo a esquecer tudo. Mas Eu esqueço sempre, tá tranquilo. é do rei romano, é, daquele filme do Maximus, o Ah, o Marco Aurélio, né? Marco O Aurélio, tem o diário dele, imperador né? Marco Aurélio. O Imperador Mário, isso. E aí tem o diário dele. Aí dentro do diário dele tem um monte de coisa que ele fala e tal, sobre coisas que ele tinha escrito para ele seguir. E aí me lembrou uma coisa que você falou, que ele acha mais temeroso, Marco Aurélio, é mais temeroso a ele um homem que venceu a si mesmo do que um que venceu todas as batalhas, sabe? Essa relação com o valor que ele coloca ao nosso autoconhecimento. Meditações, obrigado, Leonardo, exatamente esse livro, Meditações de Marco Aurélio. Desculpa, galera, minha memória realmente, na noite, ela começa a piorar, tá? Mas 7 horas da manhã eu tomo remédio e volta ao normal. E nesse diário ele fala muitas coisas interessantes. Um Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Eu também Isso. ouvi algumas palestras falando sobre isso. Também tem muito material falando sobre autoconhecimento o tempo inteiro. É sempre a busca da evolução do homem. E essa coisa do budismo de trabalhar com o controle, que é exatamente o que você falou o tempo inteiro, o bem e o mal são a mesma linha, só que mais tênue para um lado ou mais tênue para o outro. A relação da importância. Tem até uma parte onde ele fala sobre uma historinha que eles usam, metafóricas também, como mito, onde Shiva, se não me engano é Shiva, o deus da morte, né? Acho que é esse. Isso. Ele é expulso, porque os homens reclamavam dele e tal, e ele é expulso. E aí os corpos que não apodreciam mais, as doenças daqueles que morriam de doenças continuavam a assolar a população, e o mal começou a crescer pela falta do outro lado da mesma coisa, que é o Deus da vida e o Deus da morte. É a continuidade. Essa relação do karma que faz com que você siga para cima, busca a elevação, ela precisa desse equilíbrio. E esse equilíbrio, ele está dentro da luta muito explícito no lado homem e no lado mulher, que eu queria chegar nesse lado, nessa contraposição do lado homem e lado mulher. Tem uma hora na luta que você tem que ter o autocontrole de se colocar numa postura, muitas vezes, que você acredita que seja fraca, não fraca que mulher seja fraca, tá? Sem conotações preconceituosas, mas uma postura que você, pelos seus preconceitos, acredita que seja associada ao seu lado feminino, e você às vezes não tem coragem de fazer, porque você não quer se colocar como prostrado numa estratégia onde você tenha que apanhar, tenha que se submeter, porque você não quer ser visto pelos outros com uma visão diferente daquela que você determinou como crença ou senso comum de que é o mais importante. A fragilidade, ela é fundamental para você entender a importância da força, porque são a mesma linha. Existe uma serpente do mar, agora não me lembro por causa do meu TDAH, não vou lembrar o nome da serpente também, tá, galera? Desculpa. Que ela faz a seguinte estratégia, ela é muito pequena e frágil, e ela só tem um dente, com uma quantidade pequena de veneno, mas o suficiente para que ela consiga subjugar a presa, que é maior, porque ela é muito pequena. E aí o que ela faz? Ela deixa que a presa ataque ela se finge de morta. E a presa ataca ela, ataca uma vez, até que a presa realmente chega a feri-la. Depois disso, depois desse momento, ela ataca a presa quando ela menos espera e consegue subjugá-la. Essa relação de fragilidade e de força são a mesma coisa. Eu acho que, inclusive, essa coisa do antifrágil, esse livro do antifrágil que saiu agora, e outros livros que trabalham esse lado para tentar fazer com que você enxergue a fragilidade e a não fragilidade, que é uma coisa meio que subentende-se que a gente entende, mas a gente nunca para olhar, eu acho que tem sido por conta dessa necessidade atual de conhecimento disso, necessariamente, da importância desses dois lados no mesmo plano. Bom, Brunão, faltam 5 minutinhos para acabar, tá? Só para a gente já finalizar. Tá.
Eu lembro de uma metáfora que eu aprendi quando eu era criança. É uma historinha que alguém me falou, olha, tem aquela, sabe, barata? Barata, né? Ninguém gosta de barata. Aí, poxa, se você for matar uma barata e ela vai lá pro cantinho e ela fica ali espremidinha, aí você vai, pisa nela, acabou, né? Acabou, história, tranquilo. Quando essa mesma barata começa a voar e voa na tua cara, aí, meu amigo, é um Deus nos acuda, fica todo mundo desesperado. Né? Eu lembrei disso quando era criancinha, eu falei, poxa, é verdade, né? Então, várias vezes a gente pode estar até com medo, acuado, a situação parece pior do que a gente realmente consegue conceber. A gente acha que não tem força, mas de alguma forma dá para você atuar como uma barata, né? Voa na cara do inimigo. Porque às vezes é só o que a gente tem, é uma reação um pouco mais exacerbada, é uma coisa de... É um último suspiro, né? Levantar as suas forças interiores ali contra algo que te oprime, né? E a gente está no momento aqui de Covid, uma coisa se sentindo, muita gente está se sentindo assim, um pouco oprimida, não tem muito o que fazer, né? Tem que esperar, o que a gente pode fazer. Então, muitas vezes esses ensinamentos de que cada momento de uma luta, cada momento de um combate, ele vai ter uma necessidade maior, assim como a cobra, né? Que fica esperando e apanha, e espera, tem paciência, né? Assim como a outra que tem que... um outro combate você vai precisar de uma determinação um pouco maior, um outro que você vai esperar o outro cara se cansar, o outro que você já sabe que você vai ter que dar tudo de si, igual a barata, né? Então tem várias formas de você combater, vários momentos do próprio combate, e acho que a grande sabedoria está em você saber qual vai ser essa sua ação perante o mundo, né? Antes de você ficar só reagindo de uma forma inconsciente, instintiva, você saber quando e como reagir, qual a medida correta dessa ação. Se quiser, só para finalizar aí, falta 2 minutos e meio. Beleza, vou fazer tipo correndo. Primeira coisa que eu quero fazer, agradecer de novo a todo mundo que está aí. Desculpa se eu não respondi alguma pergunta. O meu Instagram vai ficar ali, vocês podem me mandar pergunta. E se tiver qualquer dúvida com relação ao que eu faço, ao que aconteceu na live, qual era o tema, porque eu falei no início, vocês vão ver que a gente falou do tema, mas a gente falou de um monte de coisa, porque é sempre isso que acontece quando eu falo com esse cara. Sou muito fã do Bruno, muito fã. Fico lisonjeado de estar aqui no Instagram dele, participando a partir do Instagram dele para conhecer as pessoas que seguem ele, que se vocês seguem ele, já admiro vocês por saberem fazer escolhas. Porque a palavra inteligência, inteligere, que é de escolher dentre, vocês já têm, porque souberam escolher muito bem alguém para seguir. Eu também sigo ele e acho demais. E sempre que eu puder, eu vou querer estar aqui tentando levar para as pessoas que eu sigo e as pessoas que me seguem, para as pessoas que interagem comigo, e às vezes não têm conhecimento, não têm ciência de que existem outras pessoas que devem ser seguidas e que devem ser estudadas, que é o que eu falei para ele quando a gente estava conversando no WhatsApp. Antes da gente fazer a live, a gente ficou conversando no WhatsApp um tempão, a gente sempre se fala. Então, é legal vocês entenderem que pessoas que têm conexão agregam. Na vida, isso é uma coisa muito normal, a conexão. Sabe aquela pessoa que você começa a falar e aí dá 1 hora e você parece que ainda tem 1000 coisas para falar? É isso, conexão. A vida, ela tem esse equilíbrio. As coisas que são parecidas, elas se buscam, se encontram e elas se equilibram. Por quê? Virtudes que a gente busca, a bondade, a benevolência, a ajudar o outro. Cara, eu juro por Deus, cara, eu aprendo sempre na live com esse cara aqui. E eu tenho certeza que vocês também vão aprender pra caramba. Muito obrigado. Poxa, igualmente, Bruno. Obrigado aí, cara. Poxa, é um prazerzaço estar aí contigo, uma honra. E vamos fazendo aí, a gente vai se falando aí. Vai acabar aqui. Faltam 10 segundos, pessoal. Fechou. 1, 2, 3 e já. Boa noite. Tchau. Até a próxima. Forte abraço. Tchau, tchau, pessoal.